Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. Hoje me gostaria hablar-lhes acerca da importância de ter o Espírito Santo em nossas vidas, porque o Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus, o Espírito de Deus habitando em nós outros, e é quem nos capacita para vencer todas as lutas, os problemas, aflições desta vida. Porque nós outros lidiamos uma batalha espiritual, uma batalha em contra das forças do inferno. Nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra o ser humano. Se for assim, seria fácil, não? Nossa luta é contra Satanás e seus demônios, que vivem a nosso alrededor como um leão rugiente buscando a alguém para devorar, para destruir. Satanás só quer hurtar, matar e destruir. E ele trabalha, ele intenta de todo para destruir a vida do ser humano. E é uma batalha que, se a pessoa ela não tem o Espírito de Deus, então ela não vai a vencer, ela não vai a prevalecer. Há que compreender que o diabo, ele se levanta em contra de todos. Todos passamos por problemas, por lutas, por tentações, todos. La persona creyendo ou não creyendo em Deus, tendo ou não tendo o Espírito Santo. Todos enfrentamos problemas nesta vida. Pero a grande diferença é que quando a persona ela tem o Espírito Santo, ela tem a fortaleza de Deus. Ela tem o poder de Deus dentro de ela que lhe capacita para vencer. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não tem dúvidas, ela não tem medo, ela não vive insegura neste mundo. Ela, aunque enfrente grandes batalhas, grandes problemas, ela jamais retrocede em sua fé. Ela jamais desiste da fé. Ela persevera na fé porque ela sabe que Deus está com ela. E ela sabe que vencerá. Ela sabe que depois da tentação, depois da tempestade, da luta, vendrá a bonança para a sua vida. Sabe, Jesus, ele também foi tentado. Porque Jesus estava neste mundo como homem, como nós outros, sujeito às mesmas debilidades que nós outros. Era humano. Estava em sua natureza humana. E disse a Bíblia que, depois de Jesus haver ajunado 40 dias e 40 noites, ele foi levado por el Espírito Santo ao deserto para ser tentado por el diabo. Mire que o Espírito Santo permitiu que Jesus fora tentado, que Jesus enfrentara esta batalha espiritual. Porque todos somos probados em nossa fé. Uma fé que não é probada, esta fé não tem valor. Esta fé não vale nada. A fé tem que ser probada para que seja aprobada. E Jesus, como homem, ele tinha que sofrer as mesmas tentações, os mesmos problemas que nós outros. Por isso foi levado por el Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E o diabo, que sabia que ele havia ajunado 40 dias e 40 noites, não? Ele vindo a tentá-lo desta maneira, porque Satanás, ele conhece nossas debilidades e ele nos tenta em nossa debilidade. Se a debilidade de uma pessoa é mulher, por exemplo, ele vai tentar com mulheres.
Se a debilidade é homem, vai tentar com homens. Se a debilidade de uno é o dinheiro, vai tentar com coisas materiais, com dinheiro. Se a debilidade é a vanidade, ele vai tentar em la vanidade. É assim. A debilidade de Jesus naquele momento era que ele tinha hambre. Imagine você, como homem, havia ajunado 40 dias e 40 noites. Tinha hambre, muita hambre. E vino o diabo sutilmente e lhe disse: se eres hijo de Deus, di que estas pedras se convertam em pão. Por suposto que Jesus era e és hijo de Deus, e Jesus não tinha que provar isso a nadie, a nadie. Jesus não tinha que transformar as pedras em pães para que pudesse provar que era hijo de Deus. Não, ele não podia seguir a sugerência do diabo. Não podemos escutar a voz do diabo. Se queremos vencer as batalhas desta vida, se queremos ser vencedores, nós outros teremos sempre que escutar a palavra de Deus, escutar a voz de Deus para que podamos vencer. O diabo, vindo com esta sugerência: se eres hijo de Deus, di que estas pedras se convertam em pão. E Jesus lhe respondeu: escrito está, no solo de pão vivirá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. Amiga minha, amigo meu, lo que está escrito é lo que está determinado, e lo que está escrito é lo que tem que cumprir-se. Está escrito que não é só de pão que o homem vive, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. A palavra de Deus é o que nos fortalece. A palavra de Deus é o que nos dá vida. Desafortunadamente, nós outros vemos neste mundo muitas pessoas que estão inclinadas às coisas materiais. Vivem preocupadas com o pão, preocupadas com as bendições físicas, com conquistar isso, conquistar aquilo, pensando que as conquistas materiais vão a ser-lhe feliz, vão a ser-lhe uma pessoa realizada. Pero não, de nenhuma maneira. Porque não é só de pão que o homem vive. Aunque a pessoa necessita de pão, pero não é só de pão. Lo que nos fortalece, lo que nos dá vida, lo que nos alimenta é a palavra de Deus. Temos que viver da palavra de Deus, obedecer-la, praticá-la, ser fieles a esta palavra, para que assim podamos prevalecer contra todas as forças do inferno, para que assim podamos ter uma vida de êxito, uma vida de qualidade. Quando Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quando Jesus resistiu ao diabo com a palavra de Deus, então Satanás teve que alejar-se dele. Ele não pôde fazer absolutamente nada. É assim, temos que usar a palavra, confessar a palavra, aunque as circunstâncias sejam desfavoráveis, aunque estemos cercados de problemas, de inimigos a nosso redor, aunque estemos em uma situação crítica, que parece que para nós outros não há uma salida, não há uma solução. Pero, amiga minha, amigo meu, se nós outros estamos apoiados em Deus, não há problema que não podamos vencer. Nós outros podemos tudo, podemos vencer todas as lutas desta vida. Este é o secreto, esta é a clave da vitória. Esta ha sido a clave de los héroes de la fé del passado. Ha sido a clave de Elias, por exemplo, o profeta Elias, que estava indignado com a situação do povo de Israel, que o povo se havia rebelado em contra de Deus. O povo
conhecia a Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Eles conheciam a história de seus padres, os milagros, as maravilhas que Deus havia hecho, pero eles estavam preocupados com o pão. Eles estavam preocupados, mais preocupados com o material que com o espiritual. E quando vino Jezabel, que se casou com o rei Acabe, não? Com enganos, dizendo que Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da lluvia, não? Que a gente ia prosperar, a gente se inclinou para Baal. E eles volveram a espalda para Deus. Eles se quedaram divididos entre dois pensamentos. E não podemos estar divididos entre dois pensamentos. Não podemos estar com um pé no reino de Deus e um pé no reino deste mundo. Não podemos. Nossa fé tem que ser uma fé viva, uma fé definida. Elias era um homem lleno do Espírito Santo, era um homem de Deus, era um homem de fé, ele estava apoiado em la palavra, e todo o que Elias hizo foi por el mandato de Deus, seguindo a orientação da palavra de Deus. Ele convocou a todo o povo de Israel em el Monte Carmelo. Isso é um desafio que o Deus que respondesse com fogo, este era o verdadeiro Deus. Elias não temeu porque ele sabia que Deus era com ele, ele conhecia o Deus que servia, e ele sabia também quem era Baal, que Baal era um Deus falso, era um Deus de palo, de pedra, de gesso, de papel, era um Deus que tinha boca e não hablava, tinha ouvidos e não oía, um Deus que não podia responder ao povo. E por isso, os profetas de Baal clamaram, e não houve nenhuma resposta, porque Baal não era Deus. Era obra de manos de homem, não era Deus. E quando Elias orou, quando Elias clamou a Deus, com poucas palavras, já caiu fogo do céu, probando a toda aquela gente que solo o Senhor é Deus. Amiga minha, amigo meu, a partir do momento em que você se entregue, que você se rinda, que você assuma a fé em Jesus Cristo, assuma a fé em la palavra de Deus e comece a segui-la, a praticá-la, o fogo de Deus descenderá sobre sua vida. Você será lleno do fogo do Espírito Santo. Você será lleno de poder que Ele capacitará para vencer a todas suas batalhas, para vencer a este mal que se ha levantado em sua contra. Você necessita decidir de que lado você quer estar. Você não pode estar entre dois pensamentos. Você não pode escutar a voz de Deus e a voz do diabo. Não. Você não pode escutar a voz de Deus e a voz deste mundo. Satanás vino com sugerência para Jesus, pero ele escutou a palavra. Ele estava fortalecido em la palavra e por isso ele prevaleceu contra o diabo, e você vai prevalecer também. Qualquer que seja seu problema, qualquer que seja sua situação, você prevalecerá, você vencerá. E esta hogueira santa do Monte Carmelo, Alberto, é para aqueles que estão nesta fé, na fé do profeta Elias, aqueles que estão com sua fé definida, aqueles que estão fortalecidos na palavra de Deus, que não estão preocupados com a opinião de A, B ou C, o que vai dizer el fulano, el mengano, el beltrano. Não, a persona está preocupada em servir a Deus, ela não está preocupada apenas com o pão. Ela está disposta a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, llenar-se do Espírito Santo, porque ela sabe que este é o caminho para que ela possa vencer neste mundo.
es una hoguera, obispo, muy especial para marcar un antes y un después. Es una hoguera que estamos llamando de la decisión, una hoguera en la que va a tener que caer en este propósito de fe, ¿verdad? Para el día 10 de julio, el fuego de Dios, ese mismo fuego que descendió en el Monte Carmelo, respondiendo a la oración de Elías, va a descender en la vida de aquellos que están enfocados en Dios, que están enfocados en su palabra y que quieren que su vida sea restaurada, porque han entendido que no pueden estar divididos, entre el reino de Dios y este mundo, entre las bendiciones y las promesas de Dios y las sugerencias de este mundo, que era lo que pasaba en Israel. A raíz de eso hubo miseria, calamidad, sequía, porque ellos estaban divididos, fraccionados, hasta que entendieron que tenían que poner su fe en Dios. Y todos, obispo, que concentren su fe en Dios, van a ver la diferencia y sus vidas no volverán a ser más las mismas. Todos los que prioricem o reino de Deus, todos os que estén apoyados unicamente em la palavra de Deus. Amiga minha, amigo meu, não importa lo que haja dito fulano, beltrano, lo que disse lá religião A, B ou C, no, lo que nos ensinaram nossos padres desde a infância, lo que interessa é lo que está escrito. E é lo que está escrito que temos que obedecer, temos que praticar, para que haja vida, para que haja fuego, para que podamos vencer a todos os ataques do diabo, para que o Espírito de Deus esteja habitando em nós outros. Por isso, lhe invitamos a que esteja conosco este domingo, este próximo domingo. Estaremos aqui às 10 da manhã buscando o Espírito Santo. Vamos a priorizar o Espírito Santo em nossas vidas. Por suposto que estaremos orando por seus problemas, suas necessidades também. Você que tem problemas familiares, vamos incluso a consagrar o pão. Você pode trazer uma barra de pão para que seja consagrada, para que você depois leve para sua casa e parte o pão com a família, coma deste pão juntamente com a família, para que a família seja bendecida. Vamos estar orando por las famílias, orando por sua economia, consagrando incluso a todos os diezmistas. Este domingo será a festa das primícias, pero, amiga minha, amigo meu, sobretudo, vamos a buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é nossa prioridade, é a garantia de nossa vitória. Como Pablo, hablando a los Efésios, Pablo dijo assim: e nele também vós outros, havendo oído a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo creído nele, em Jesus, fuistes sellados com o Espírito Santo de la promessa, que és las arras de nossa herência, hasta la redenção de la possessão adquirida para a alabança de sua glória. Amiga minha, amigo meu, o Espírito Santo és las arras de nossa herência, hasta la redenção. É dizer, és a garantia de nossa herência, a garantia de que nós outros conquistaremos todo o que Deus ha prometido em sua palavra, porque todo o que Deus prometeu é para mim, é para você, é para todos nós outros, para todos aqueles que creem. E você verá o câmbio, o resultado que sucederá em sua vida, porque haverá um antes e um depois em sua vida desta hogueira santa que estaremos realizando no domingo 10 deste mês de julho. Pero este domingo já estaremos orando por você. Este domingo será o primeiro domingo. Vamos a orar e vamos a buscar o Espírito Santo com a certeza que uma vez tendo o Espírito Santo, você estará seguro. E aunque a luta seja grande, aunque o mal se levante em sua contra, a vitória
é certa. Le esperamos. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Tocha Renfe. E aqui temos parking gratuito para todos. Usted é nosso invitado. E se esta palavra, este mensagem lhe é ajudado, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus. Amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã.